Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Este é um vídeo que a minha intenção é que ele permaneça nesse canal como um vídeo de apresentação, um vídeo que tenta explicar o significado deste oferecimento, para que as pessoas que possam chegar aqui consigam perceber qual é a finalidade desse trabalho e assim possam aproveitar dele da melhor forma possível. Já faz bastante tempo que eu estou aqui neste canal me comunicando com amigos. É um canal amador, é um canal que não tem uma capacidade de alcance muito grande, mas ao longo do tempo foram se acumulando os contatos e muitas pessoas já entraram em contato comigo através desse tipo de comunicação. E sempre o objetivo foi o mesmo: fazer com que as pessoas tivessem um auxílio para o desenvolvimento da sua via devocional com Deus, do seu relacionamento com o Senhor. Há muitos anos atrás, quando eu criei esse canal, eu era um clérigo da Igreja Ortodoxa Russa, e a minha intenção era justamente criar uma possibilidade de explicar aspectos da fé, responder questões, fazer com que as pessoas que fossem aspirantes espirituais sinceros tivessem um meio acessível de poder conversar com um ministro religioso e poder assim serem auxiliados na sua tarefa de fazer aumentar o amor por Deus no seu coração. Foram muitos anos como um clérigo ortodoxo e ministrando um trabalho como esse. E depois de algum tempo, depois de alguns anos, a minha vinculação com a Igreja Ortodoxa findou-se e houve uma desconexão do meu nexo de compreensão da fé, de modo que eu não pude mais me manter como alguém representando os paradigmas da ortodoxia cristã, do cristianismo ortodoxo. Mas eu continuei com o mesmo anseio de ajudar as pessoas a alcançar amor por Deus, desenvolver uma via devocional com o Senhor. Eu posso dizer que na Igreja Ortodoxa eu desenvolvi uma capacidade de realizar um trabalho assim. Descobri uma vocação. E que vocação é essa? A vocação é falar sobre Deus. A vocação é falar sobre o amor a Deus. A vocação é falar sobre o quanto precisamos desenvolver amor por Deus para sermos felizes. Mas só que a marca, a característica, a sinalização deixou de ser de um específico movimento religioso e passou a ser mais amplo. Passou a ser sobre o amor a Deus, sobre a via suprema que conecta todos os caminhos religiosos autênticos, que é o caminho do amor e da devoção ao Senhor, chamado na tradição indiana de Bhakti Yoga. Bhakti significa devoção. Devoção ao Senhor. Porque o Senhor é Bhagavan. Por que Bhagavan? Porque Bhagas são as majestades. Então o Senhor é aquele dotado de todas as majestades. E o seu devoto é um Bhakta. Então, Bhakti é a via daquele que identifica o Supremo Senhor como a motivação de sua existência. Então, a finalidade desse canal é desenvolver o ensinamento sobre Bhakti Yoga. O que é Yoga? Yoga é união. União, subentende-se dois, ao menos. União aqui subentende-se Deus e a alma. Bhakti Yoga é como uma alma se liga a Deus pelo caminho da devoção ao Senhor Supremo, Bhagavan. E eu ensino aqui o caminho de Bhakti Yoga, sobretudo sobre a lente de Sri Ramakrishna Paramahansa. Sri Ramakrishna Paramahansa foi um
santo, foi um místico que viveu neste mundo entre os anos de 1836 e 1886. 50 anos. Ele nasceu na Índia, ele nasceu no estado de Bengala. Ele era um bengalês, né? Portanto, ele na Índia colonial ainda. Ele era filho de pais brahmanes pobres, então ele era um brahmane de nascimento. Na sua juventude, ele se tornou, juventude e vida adulta já, ele se tornou um sacerdote do templo. Com o passar do tempo, a sua relação com o amor a Deus se tornou tão intensa que ele não podia mais ser um sacerdote convencional. Ele passou a ser considerado um sadhu, alguém completamente rendido e entregue a Deus. E na fase final de sua vida, ele se manifestou como um grande orientador de aspirantes espirituais dos mais variados tipos, que identificaram naquele bengalês de aldeia, daquele sadhu simples, iletrado, uma grande fonte de sabedoria profunda e um manancial de energia divina que fazia com que muitos que entravam em contato com ele o percebessem como absolutamente divino e desenvolvessem nos próprios corações um sentimento profundo de que a vida não tem nenhum sentido que não seja a busca por Deus. Então, este Bhakti Yoga, caminho da união por Deus pelo amor ao Supremo Senhor, que eu apresento nesse canal, ele é sobretudo orientado sob as lentes do ensinamento de Sri Ramakrishna Paramahansa, que nós conhecemos sobretudo por duas obras: o Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, o Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna, uma grande obra escrita originalmente em Bengala em 5 volumes, que foi concebida por um dos discípulos diretos de Sri Ramakrishna, um homem chamado Mahendranath Gupta, que conviveu com Sri Ramakrishna entre os anos de 1882 e 1886, os anos finais de sua vida, e anotou o conteúdo das incontáveis reuniões que Sri Ramakrishna teve com os devotos nesse período. Este maravilhoso livro, no Ocidente, é mais conhecido pela sua versão adaptada chamada The Gospel of Sri Ramakrishna, o Evangelho de Sri Ramakrishna. Neste canal, eu me baseio no Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, o Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna, para orientar essa percepção. E apresento a leitura deste livro em uma das sessões fixas desse canal. Às terças-feiras, eu apresento a leitura de uma das sessões do Sri Sri Ramakrishna Kathamrita. E a outra fonte de conhecimento dos ensinamentos de Sri Ramakrishna é a sua biografia, escrita também por um dos seus discípulos, chamado Sarat, que depois se tornou Swami Saradananda, que escreveu a obra Sri Sri Ramakrishna Lila Prasanga, no Ocidente conhecida como Sri Ramakrishna, o Grande Mestre. A leitura do Sri Sri Ramakrishna Lila Prasanga, ou Sri Ramakrishna, o Grande Mestre, será iniciada em algum momento, quando eu gravo esse vídeo, mas certamente ela vai fazer parte aqui do conteúdo deste canal. Mas é uma das fontes autorizadas do ensino de Sri Ramakrishna. Então, aqueles que quiserem entender do que eu estou falando, os ensinamentos de Sri Ramakrishna, as fontes mais autorizadas são essas. Então, como eu tenho uma base cristã, eu fui um ministro religioso da Igreja Ortodoxa, eu nasci numa família cristã, eu vivo numa sociedade que tem a sua identidade religiosa mais característica ao cristianismo. Evidentemente que sempre eu vou passar pelos temas do Evangelho. Os evangelhos cristãos, os 4 evangelhos canônicos, e aqueles livros que não estão na coletânea canônica, ou que não estão no cânone bíblico, mas que são muito reconhecidos como fontes
importantes, como o proto-evangelho de Tiago e o evangelho de Tomé, a dita aqui, também vão ser considerados aqui, sob a ótica desse ensino de Sri Ramakrishna. Assim como outros livros de perspectiva mais devocional. Ok? Mas o ponto fundamental é esse. É que Bhakti Yoga, caminho da união com Deus como a pessoa suprema, como o Senhor Supremo, o Bhagavan, dotado de todas as majestades, o caminho do Bhakta, o caminho do devoto, é aqui orientada pela lente de Sri Ramakrishna Paramahansa. Então, alguém pode olhar para isso e dizer, então esse é um canal hindu? Esse é um canal que trata de hinduísmo? Não. Esse não é um canal que trata de hinduísmo. Esse é um canal que trata de Bhakti Yoga. Por quê? Por que eu digo que não é um caminho de hinduísmo se Sri Ramakrishna nasceu na Índia, era Brahmane, se Bhakti Yoga é uma palavra do sânscrito, se toda essa linguagem tem relação com o hinduísmo? Porque hinduísmo é um termo muito vasto. Hinduísmo é um termo muito amplo. De primeiro momento eram aquelas religiões e culturas que existiam na Índia, no Vale do Indo. Depois nós podemos caracterizar que houve identificação do hinduísmo com aquelas religiões e filosofias que se identificavam com os Vedas. Mas dentro desse panorama de tradição védica, de Sanatana Dharma, religião eterna, nós temos incontáveis religiões e filosofias. Primeiramente, 6 grandes darshanas, ou filosofias centrais. Nós vamos conhecer como Sankhya, Yoga, Vedanta. Dentro dessas, várias e incontáveis subescolas. Então nós não podemos dizer aqui que todo o hinduísmo ensina Bhakti Yoga. Bhakti Yoga pode estar inserido dentro de hinduísmo. Porque Bhakti Yoga não é simplesmente a identificação de que existe um Supremo Senhor e de que a união com este Supremo Senhor é o caminho da alma. Bhakti Yoga identifica que existem 4 buscas essenciais na vida de qualquer ser humano, de todas as culturas, de todas as raças, de todos os quadrantes. Que é buscar o quê? Retidão, que é buscar progresso, que é buscar prazer e que é buscar escapar do sofrimento. Não é? Dharma, Artha, Kama e Moksha. São as buscas legítimas da existência de qualquer ser humano. Mas Bhakti Yoga está dizendo que a busca suprema do ser humano é amar a Deus. É o 5º objetivo, é o objetivo supremo. No hinduísmo, se defenderá que buscar Dharma, Artha, Kama e Moksha são objetivos legítimos. E que existem caminhos para tudo isso. Em Bhakti Yoga vai dizer que todos esses caminhos só podem ser verdadeiramente experimentados em Bhakti. E sem Bhakti não há como alcançar a excelência de nenhum desses caminhos. Você não tem compreensão do Dharma, você não alcança progresso, você não desenvolve prazer e você não busca e você não alcança libertação verdadeiramente. É apenas no amor a Deus que todas essas coisas se realizam. Busca o Senhor com todo o seu coração e alma, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, disse o Senhor Jesus. Então, quando aqui apresento o caminho de Bhakti Yoga pela lente de Sri Ramakrishna, eu não estou trazendo aqui um conteúdo sectário hindu. Porque Sri Ramakrishna recebeu iniciação muçulmana. Sri Ramakrishna reconheceu o Senhor Jesus como uma encarnação divina. Sri Ramakrishna indicou que é possível alcançar o Supremo através de muitos caminhos, inclusive aqueles que não se identificam com o hinduísmo.
Então, Sri Ramakrishna, embora esteja inserido dentro da tradição hindu, embora Bhakti Yoga esteja inserido dentro da tradição hindu, ultrapassa o limite das identificações hindus. Escapa da própria generalidade da ideia hindu. Porque aqui estamos falando de uma compreensão de Deus que muitas escolas hindus não vão reconhecer como a realidade suprema. Ok? Para a gente compreender isso, é importante entender que existem conceitos diferentes sobre Deus. Se eu digo aqui que o objetivo de Bhakti Yoga é unir a alma a Deus, que Deus? Que conceito de Deus estamos estabelecendo aqui? Então, se nós formos pensar que existe, né, assim, a grosso modo, deísmo e teísmo, já temos aqui uma diferença muito grande. Um conceito impessoal de Deus, um conceito pessoal de Deus. Uma compreensão panenteísta de Deus e uma compreensão panteísta de Deus. São diferenças. Qual é a diferença fundamental do deísmo e do teísmo? Os deístas consideram que é natural compreender uma inteligência suprema. É natural compreender que existe uma ordem por detrás dessas coisas que pressupõe um Deus, mas esse Deus manifesta-se na lei. Esse Deus manifesta-se na vida. Esse Deus manifesta-se de um modo completamente inefável. Esse Deus manifesta-se dentro da existência, sendo a própria vida por detrás da vida. Este é um conceito. Não estamos falando aqui de um Deus com o qual você se relacione, com um Deus com o qual você pensa ser o soberano sobre todas as coisas. Um Deus que tem a vontade de estabelecer as suas leis. Não estamos falando disso. Já ao contrário, o teísmo está estabelecendo, sim, que existe essa personalidade que quer e manifesta pelo seu poder a existência do universo, de suas leis sobre as almas. Então, em deísmo e teísmo, nós temos uma diferença entre Deus, universo e os seres. Mas a relação que o teísta tem com esse Deus é percebê-lo como um ente supremo, enquanto o deísmo vê Deus como o legislador imparcial e um tanto quanto indiferente da existência da lei cósmica. Então aqui nós podemos perceber que deísmo e teísmo se associam, de certa maneira, com os conceitos impessoal e pessoal de Deus. O conceito impessoal de Deus está vendo esse Deus que é a manifestação das regras. Aquele que não se importa, aquele que não interfere, aquele que não é tocado, aquele que não se sente relacionado, aquele com quem você não se relaciona. Você reconhece, mas você não busca. Por quê? Porque não é uma pessoa. É a própria manifestação da justiça, mas não é o justo. É a própria manifestação da bondade, mas não é o bondoso. É a própria manifestação do amor, se você assim quiser, mas não é o amado. O Deus pessoal é o justo, é o bondoso e é o amado. E nós temos também os conceitos de panenteísmo e panteísmo. O que é o panteísmo? Deus expressa-se em tudo. Tudo, então, é, na verdade, Deus. Eu sou Deus, você é Deus, a planta é Deus, a girafa é Deus, os anéis de Saturno são Deus. Então, Deus não pode ser alcançado, pois, na verdade, tratamos de considerar que Deus é a própria realidade. Esse é o conceito panteísta. O conceito panenteísta diz que, de fato, nada pode ser independente de Deus, pois tudo advém do seu poder. Mas ele transcende o seu poder. Então, podemos dizer que todas as coisas estão em Deus e são dependentes de Deus, mas Deus não é
as tais coisas que ele gera, detém e vivifica. Então, se a gente for perceber aqui, só nessa ideia a respeito de Deus, existem conceitos aqui que favorecem Bhakti Yoga e conceitos aqui que repelem Bhakti Yoga. Quais são os conceitos aqui que repelem Bhakti Yoga? Deísmo, conceito impessoal de Deus e o conceito panteísta. No deísmo, não existe um Deus com quem você se relaciona. Deus é aquele que concebeu a ordem. Mas ele é como um juiz a qual você não deve se aproximar. Como réu. Como testemunha. No modo pessoal é mais ou menos a manifestação dessa mesma coisa. Não é um Deus que você busca, é um Deus que está presente na vida. Então, ainda que você possa respeitar isso, você não pode se relacionar com isso. Do mesmo modo está o panteísmo. Não há um Deus a se buscar. Eu mesmo sou uma manifestação dele. Então não há nenhum relacionamento, não há nenhuma união pela devoção. Aqui não é o Senhor dotado de todas as majestades, o Bhagavan dotado de todas as bhagas, da qual eu sou o seu devoto, o seu bhakta, que pratica o bhakti. Não, não existe isso. Não há por que eu ter devoção pelo que eu sou. Não é? Então nós podemos conceber aqui os conceitos deístas, o Deus de Spinoza, os conceitos impessoais, o conceito de Brahman, de Shankara, do Advaita Vedanta, e o panteísmo, que mesmo exclui a própria ideia deste Supremo Legislador, está dizendo mesmo concretamente que manifesta-se a divindade na existência de tudo, sem transcendência, são caminhos avessos a Bhakti Yoga. Então esse conceito de Deus não é um conceito que será contemplado neste canal. As exposições que aqui eu vou fazer não vão contemplar deísmo, caráter impessoal de Deus, como absoluto aspecto dele, ok? E nem panteísmo. Mas vão caracterizar formas de teísmo, considerações, evidentemente, sobre um Deus pessoal, e a ideia panenteísta. Todas as coisas são dependentes de Deus, Deus está por dentro de todas as coisas, mas ele as transcende. Quando consideramos isso, então, e eu falava aqui de que há certos conceitos sobre Deus que repelem a ideia de Bhakti, as pessoas podem pensar, mas não seria assim apenas com o ateísmo que nega Deus? O caso é que, considerando Deus como uma pessoa, considerando Deus como Bhagavan, os conceitos impessoais negam a característica mais importante de Deus. Então, quando você tem, por exemplo, as doutrinas do Advaita Vedanta, o que é o Advaita Vedanta? Vedanta é Upanishads, a parte dos 4 Vedas que trata de Brahman no Supremo e o Atman, mas sobretudo de Brahman. Os Brahma Sutras, que são um compêndio, né, dos principais Upanishads, e o Bhagavad Gita, que é uma partícula de uma grande epopeia chamada Mahabharata, que desenvolve um diálogo entre Sri Krishna, representando aqui Deus, o Supremo Bhagavan, o Senhor dotado de todas as majestades, e um homem, Arjuna, que representa o aspirante espiritual desejando de orientação para como viver dentro do Dharma. O Bhagavad Gita é uma espécie de Brahma Sutras interpretado numa forma de diálogo, ou seja, transmite, traduz e realiza o entendimento dos Upanishads, dos Brahma Sutras, na forma do diálogo entre Sri Krishna e Arjuna. O Advaita Vedanta é uma interpretação dessa literatura, desses 3 compêndios, de um modo a compreender que elas estão apresentando
a noção de que todas as coisas que existem são, na verdade, Brahman, não existindo nenhuma diferenciação, mas que em virtude de uma ilusão chamada Maya, forma-se a ideia da diversidade de seres, diversidade de almas, diversidade de circunstâncias, e que toda a existência é, na verdade, um problema de ignorância a respeito de nossa natureza, que é a natureza de Brahma. Então, quando você descobre que você é Brahman, você deixa de ser o ente iludido em multiplicidade. A grosso modo, essa é a ideia do Advaita Vedanta. Então, para o Advaita Vedanta, embora ele não esteja negando Deus, na verdade ele está afirmando que só Deus existe, ele nega qualquer ideia de pessoa. Ele nega a própria existência de diversidade de seres. Ele nega qualquer possibilidade de relacionamento final. Porque não existem dois para se relacionar, só existe um. A doutrina do Advaita Vedanta, ela é completamente avessa ao caminho da devoção. Ela é completamente avessa ao conceito do Deus pessoa, de Bhagavan. Ah, mas eu vejo que existe respeito aos cultos devocionais dentro da perspectiva do Advaita. Eles fazem isso como uma metodologia de treinamento da mente, para que um dia você desperte e perceba que nada disso existe, que nem mesmo você que adora existe, nem aquele adorado existe, pois na verdade todas essas formas são ilusões e que você é aquele que não se manifesta. Então essa doutrina do Advaita Vedanta, que é considerada então o monismo absoluto, ela é muito avessa ao conceito de Bhakti. E ela é, concretamente, um obstáculo para se alcançar a devoção a Deus. Porque você pode até participar de um ritual na qual você está, prestando honras a uma imagem de Deus, ou uma ideia de Deus. Só que tudo isso você, lá dentro, deve saber. É apenas para pacificar a minha mente, é apenas para me tornar humilde enquanto um indivíduo aqui, mas na verdade, não existe nada sendo adorado, nem nada adorando, porque tudo é o Brahman impessoal e constante, eterno e sem qualquer transição, sem qualquer transitoriedade. Então é um conceito que definitivamente mata a devoção, não é? Então, nesse canal, nós não vamos tratar de nenhum conceito impessoal como os conceitos do Advaita Vedanta. Existem também outras formas, não é? De compreensão de Deus que são de alguma maneira impessoais. É o caso, por exemplo, das concepções do Espiritismo de Allan Kardec. A doutrina espírita de Allan Kardec concebe Deus como inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. São os discos espíritas a respeito de Deus. Mas não há nos conceitos espíritas, nas explicações espíritas, nas proposições do espiritismo, nenhuma ideia de que o objetivo da alma humana é buscar o quinto supremo objetivo da existência, além de retidão, além de progresso, além de prazer, além de libertação dos sofrimentos, que é alcançar amor pelo Senhor. Não existe a ideia de um Senhor pessoal que seja a fonte de nossa existência, que seja uma pessoa, uma personalidade a qual nós nos atraímos pela própria natureza do nosso ser. Esse conceito não existe no Espiritismo. Então o Espiritismo também não trabalha com o conceito devocional. Ele trabalha com o conceito do progresso. Você se identifica com a sua natureza espiritual na medida que você progride. Mas esse progresso é contínuo, sem fim. De modo que você não está buscando alcançar o seu amado. Não existe essa perspectiva. Não existe essa proposição. Não é?
Então, aqui nós temos essas características. Existe também o budismo. Os budismos. Os budismos são francamente ateístas. Ah, mas os budismos têm vários deuses, Marcelo. Os budismos têm vários céus. Os budismos têm demônios. Os budismos têm santos. Os budismos têm devoções. O budismo tem templos. Tudo isso é verdade. Mas em nenhum budismo vai haver a concepção de que existe um supremo senhor de toda a vida, gerador da vida, manifestador da vida, vida em si mesmo, mas que transcende toda a vida e que é a base da felicidade eterna de todos os seres. Não existe esse conceito no budismo. Em nenhum budismo. Então, nenhum budismo vai desenvolver Bhakti Yoga. Nenhum. Advaita Vedanta não desenvolve Bhakti Yoga. Espiritismo não desenvolve Bhakti Yoga. Budismo não desenvolve Bhakti Yoga. Ainda que todos eles possam ter orações, ainda que todos eles possam ser respeitosos com figuras religiosas importantes, ainda que todos eles possam reconhecer grandes luminares da religião, no final das contas, o Advaita Vedanta acha que tudo é ilusão, o budismo acha que tudo é apego, e o espiritismo basicamente acha que, ok, Deus existe, ele é a inteligência suprema, mas sigamos o nosso progresso. Então não há desenvolvimento de Bhakti nessas três grandes compreensões. Isso não significa dizer que sejam coisas negativas para todos. Só será negativo para aquele que busca o caminho do amor e da devoção a Deus. Que entende que, como alma, eu só serei feliz se conhecer Deus. Como alma é ontológico, é da minha natureza, eu preciso de Deus como pessoa para que tenhamos um relacionamento. Não é para que eu descubra que eu sou. Não é para que eu me infunda em Deus. Sri Ramakrishna Paramahansa, que é a lente de observação aqui desse Bhakti Yoga, diz, explicando, eu não quero ser o açúcar. Eu quero comer o açúcar. Significa dizer que eu não quero me tornar parte de Deus de um modo que eu não me perceba mais. Eu quero sempre poder perceber Deus para poder o adorar e nisso ser feliz. Muito bem. Existem também os sistemas religiosos que vão considerar, sim, esse Deus transcendente, esse Deus que é uma pessoa, esse Deus que é uma personalidade. Podem até não considerá-lo como uma forma, mas vão certamente saber que ele é o bondoso, ele é o compassivo, não é? Ele é o juiz, ele nos ouve, não é? Que esse é o conceito, nos ouve, tem misericórdia, é um ente. Mas que podem até respeitá-lo, temê-lo, mas não tem no relacionamento com ele o objetivo de suas práticas. Tem na obediência a ele. Tem em serem submissos a ele. E não desrespeitá-lo, e não fugir dos seus estatutos. Mas isso não é uma busca por conhecê-lo e o amá-lo e só a ele. A perspectiva é sempre o mundo regenerado que Deus nos dará. O paraíso que Deus nos dará. Eu e meus irmãos que seremos redimidos por Deus. Ou seja, é sempre um objetivo de estar em dia com as ordenanças de Deus para que eu seja feliz no mundo que Deus criou para os seus eleitos. Mas não é uma ideia de um relacionamento com Deus. Não é uma ideia que ultrapassa qualquer noção de mundo e de companheiros do mundo. É apenas Deus que eu quero. Eu e Ele. Esse conceito muitas vezes não está presente em certos teísmos também. Então, quando você desenvolve esses conceitos de que eu sou obediente a Deus, eu temo a Deus, mas eu não estou o buscando, eu quero apenas viver sob o guarda-chuva de sua misericórdia,
aqui em um mundo talvez perfeito, com os meus companheiros, almas também aperfeiçoadas, isso também não é Bhakti Yoga. Não é? Então, qual é o caminho de Bhakti Yoga? Voltando, o caminho de Bhakti Yoga é entender que todos os sofrimentos, todas as inconsistências, todos os vazios existenciais, todas as obscuridades que existem única e exclusivamente porque não conhecemos Deus e não temos um relacionamento amoroso pessoa a pessoa com Ele. Então, nesse sentido, um dos grandes tópicos que sempre surge é a questão do sofrimento, o problema do sofrimento. Por que há sofrimento no mundo? Por que há sofrimento na minha vida? Por que tantas desgraças acontecem, desde sempre e sempre vão acontecer? Porque a natureza do mundo, criada por Deus, mantida por Deus, observada por Deus, está sempre tão cheia de desgraças, sem desconsiderar os prazeres, alegrias e belezas. Mas por que existe tanto sofrimento, tanta tristeza, tanta feiura? Se é assim, é difícil entender um Deus coerente, bondoso, pacífico, compassivo, justo. Se existem tantas injustiças, tantas pessoas boas e mansas que são massacradas, tantas pessoas malvadas e injustas que passam a vida inteira reinando e sem serem punidos. Qual é a lógica de tudo isso, com tantos bebês morrendo poucos dias depois do nascimento, tantas crianças nascendo com doenças terríveis, tantas deformidades, tantas tragédias que assolam multidões ao mesmo tempo, de pessoas de todos os tipos, misérias, ódios, escravidão, preconceito ao longo das eras em todos os povos. Para o caminho de Bhakti, a compreensão de que toda essa descrição do mundo como ele é, acentuando aqui os aspectos negativos, é a manifestação da transitoriedade e da dualidade do mundo. O mundo é quente e frio, áspero e macio, bondade e maldade, beleza e feiura, sempre. E nós nos apegamos aos aspectos positivos e nós repelimos os negativos porque os negativos nos roubam esses tais positivos. E por isso estamos agarrados a esse ciclo. Por quê? Porque não estamos agarrados àquele que transcende essa transitoriedade, Deus. Neste conceito de Bhakti Yoga, o que é o mundo transitório? O que é o universo da transitoriedade? É a energia inferior de Deus, a sua Shakti, inconcebível e incriada, que ele manifesta como uma plataforma da existência transitória. Quem somos nós, as almas espirituais e eternas de todos os seres? Nós somos a energia superior do Senhor, lançadas nesse tabuleiro da energia inferior e nos associamos com formas e nomes. E vivemos o jogo da transitoriedade, nascer, crescer, perecer, nascer, crescer, perecer, constantemente tocados, conduzidos por leis que regem estas formas transitórias. O que nos faz escapar desse ciclo? Desapego, desinteresse por esse jogo de dualidade, mas não só a apatia, a falta de interesse, o sono, não. O despertar do apego por Deus, o Supremo Transcendente Senhor de nossas vidas, que se mostrem sinais desse universo transitório. E que se nós descobrimos e temos apego por ele, nós vamos vivendo nesse mundo de transitoriedade, ora com quente, ora com frio, ora no áspero, ora no macio, ora com bondade e maldade sobre nós,
ora contemplando a beleza e feiura, mas cada vez mais conscientes de que, em qualquer um desses cenários, somos verdadeiramente felizes se lembramos de Deus com amor. Até o ponto em que essa lembrança e esse amor vire uma loucura divina, que só existe a Ele para nós, e então Deus nos retira desta transitoriedade, das suas energias inferiores, e nos leva para viver na sua própria energia, na sua esvarupa pessoal, e vivemos com Ele, ganhando dele, como disse Sri Ramakrishna, um corpo de amor, para viver um relacionamento eterno com a pessoa suprema da qual nós somos pessoas parte. Então, da perspectiva de Bhakti Yoga, os sofrimentos do mundo são completamente compreensíveis e conciliados com um Deus amoroso, compassivo e eterno e bondoso e justo. Porque quem nós verdadeiramente somos nunca foi submetido a nenhuma mazela. O que está sendo submetido a mazelas e prazeres são as identificações de associação que temos com a energia inferior do Senhor. Então, neste canal, nós não vamos considerar aqui as grandes questões do mundo: esquerda, direita, socialismo, capitalismo, ditadura, democracia, preconceitos, questões sociais, as grandes polêmicas, o trabalho social. Não. Durante muitos anos, todos esses assuntos passaram por aqui, sendo considerados sob uma perspectiva moral e ética do caminho religioso na qual eu estava inserido. Mas a partir do momento que Bhakti Yoga passa a ser o sinal nesse canal, essas questões todas vão desaparecer. O que não significa dizer que a reflexão sobre a nossa interação com essas coisas vai desaparecer. Não, ela vai ser levada para a ótica e para a lente de Bhakti Yoga. Então vamos explicar aqui por qual razão devemos nos desprender do apego sobre essas grandes questões, entendendo todas elas como parte de uma plataforma mal compreendida de um relacionamento com Bhagavan, o Senhor de todas as majestades. O primeiro sinal de confusão a respeito disso é que as pessoas vão considerar que isso é alienação. Mas o ponto que vamos explicar aqui, que alienação é se prender às grandes querelas da transitoriedade. Ok? Então, quando consideramos isso, né, entendemos que o objetivo é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é o caminho do amor e da devoção a Deus como pessoa. Eu sou uma alma que precisa de Deus, eu não vou me perder nas questiúnculas do mundo, vou buscar desenvolver amor por Deus. Mas aí vem um outro ponto. Deus é uma pessoa, ok, mas que pessoa ele é? Ele é Vishnu? Ele é Shiva? Ele é Durga? Ele é Ahura Mazda? Ele é Olorum? Ele é o Arreguru? Ele é Alá? Ele é o Pai do Senhor Jesus? Quem ele é? Isso não é complicado? Como eu poderia amar o Deus verdadeiro se existem várias faces de Deus? Se existem a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, o islamismo sunita, o islamismo xiita, o zoroastrismo, as várias formas de teísmo hindu. Como eu poderia então me identificar com este Bhakti Yoga se existem tantas alternativas que se dizem a verdade a respeito deste Senhor dos devotos? Novamente, o que vamos apresentar aqui é Bhakti Yoga sob a lente de Sri Ramakrishna. E o que Sri Ramakrishna vai nos ensinar e outros professores do caminho de Bhaktivedanta vão explicar é que os muitos nomes de Deus e muitas tradições que tratam de cultivar o amor a Deus são diferentes. E são diferentes para que
as almas de várias tonalidades características possam se identificar com a busca por Deus em cada vida de um modo mais vivo. Sri Ramakrishna disse, né? A mãe só tem peixe para dar para os filhos. Só que um filho só come purê, o outro só come cozido, o outro só come frito, o outro só come de outra forma. Pirão, frito, cozido, em postas. Ela faz um prato para cada filho. É o mesmo peixe, mas as formas de considerar, de tratar, de preparar são diferentes. Para organismos diferentes, para vontades diferentes. Então a perspectiva aqui será apresentar uma síntese do essencial a respeito do relacionamento devocional e amoroso com o Senhor. O que não vamos considerar aqui é a igualdade dos yogas, como é considerado por muitos lugares. Não, tem o yoga do conhecimento, Jnana Yoga. O que diz o Jnana Yoga? Jnana Yoga diz que você alcança liberdade dos sofrimentos, moksha, se você compreender que você não é seu corpo, que você não é sua mente, que você é aquilo, que você é da essência de Brahma, que você é Brahma. Esse caminho é o caminho do Advaita Vedanta, é o caminho do impessoal. Você é seu corpo? Não. Você é essa mente relacionada com o condicionamento do corpo? Não. Você é a personalidade fulano que se identifica com esse corpo, com essa mente? Não. Mas você é o eu. Você é aquele que diz eu. Você é aquele que não morre quando o corpo morre. Você é aquele que não nasce quando o corpo nasce. Você é parte de Deus. Então o ponto é que por Jnana Yoga considerar que você não é o corpo, não é a mente, não é a personalidade, ele está certíssimo. Só que ele erra em identificar no final que também a sua pessoa é ilusão. Porque na verdade o corpo não é ilusão, o corpo está aqui, existe. A mente também existe. A sua personalidade histórica existe durante um certo período. O que eles são transitórios. Não são ilusões. Ilusão é um coelho com asas. Não se trata disso. É transitório. Passa. Transforma-se. Mas o que não se transforma? O seu eu. Só que o seu eu é diferente do meu eu. É diferente do eu do outro. Existem muitos eus que têm em comum a identidade como um único e supremo eu imutável, o Senhor. Então, Jnana Yoga não é verdadeira Jnana sem Bhakti. Isso aqui ensina Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna dizia, o Jnani é um homem que está numa casa sem luz. E ele procura o morador da casa. Então ele toca na mesa e diz, não é isso. Ele toca na parede e diz, não é isso. Ele toca na estante e diz, não é isso. Ele toca na cortina e diz, não é isso. Ele toca no cachorro e diz, não é isso. Ele toca no dono da casa e diz, é isso. Isso é Jnana. Só que disse Ramakrishna, sem Vijnana, ele nunca conhece verdadeiramente esse dono que ele diz ter tocado. Porque ele não viu. Então Vijnana faz acender a luz. Você precisa ver Deus. E aí você sabe quem ele é. Vijnana só se consegue com Bhakti. Porque é apenas com Bhakti que você tem um anseio por Deus. Ele se mostra a você. Ele se mostra a você porque ele é outro. E nele você se vê. Mas é vendo Deus. Então, o yoga do discernimento não é discernimento sem Bhakti. Ah, mas tem o Karma Yoga, Marcelo. O Karma Yoga é o que praticam, por exemplo, os Sikhs. Eles adoram o Hare Guru através de suas boas ações, de suas boas atividades. Porque Deus está na vida. Deus está em todos. É. Só o que acontece é que aqui entra aquela confusão do panteísmo, né? De fato, tudo que existe é uma manifestação do poder de Deus.
mas é uma manifestação do poder de Deus, é uma manifestação do poderoso, não é o poderoso. O poderoso tem o poder, mas o seu poder não é ele exatamente. Então o que dizia Sri Ramakrishna? Se você não ama o Senhor, como que você vai ajudar os outros dizendo que é o Senhor? Você vai realizar as boas obras e vai dizer, não, é o Senhor que eu estou servindo? Apenas porque você imagina isso? É só quando você vê o Senhor dentro de cada um que você pode, de fato, servir ao Senhor no pato, no porco, no ganso, no vizinho, na sociedade, porque você vê. E para vê-lo, você precisa ter amor por ele. Então, Karma Yoga não é um caminho de verdadeira ação para se unir a Deus se você não tem Bhakti. E o que seria então de Raja Yoga? O caminho da meditação, o caminho real? Em quem você vai meditar? Em quem você vai levar a sua mente, se não ao Supremo Senhor? Para que você leve a sua mente ao Supremo Senhor, você primeiro precisa compreender que o Senhor é um e você é outro. Você tem que ter amor pelo Senhor. Como é que você tem amor por algo que não tem forma, por algo que não tem nome, por algo que não tem emoções, por algo que não tem qualidades? Como você vai concentrar a sua atenção no sem forma, no sem nome, no sem qualidades, se o universo inteiro é uma pleiade de qualidades e nomes que, segundo você, são uma manifestação do Senhor sem forma, qualidades e nomes? Então não pode existir meditação real sem amor a Deus, não pode existir Raja Yoga sem Bhakti. É apenas com Bhakti que vai existir Raja Yoga. É apenas com Bhakti que vai existir Jnana Yoga. É apenas com Bhakti que vai existir Karma Yoga reais, como manifestações e consequências de Bhakti. Então esta é a lente de Sri Ramakrishna Paramahansa. É como ele nos ensinou. E é isso que será apresentado nesse canal. Agora eu vou ler o Evangelho do Senhor Jesus sob a lente de Sri Ramakrishna. Eu vou ler outras literaturas, todas elas relacionadas ao caminho da devoção, sob a lente de Sri Ramakrishna. Eu vou responder as questões dos amigos sob a lente de Sri Ramakrishna. Eu vou apresentar os problemas do sectarismo sob a lente de Sri Ramakrishna. Então, como que esse canal é organizado? Esse canal tem vídeos em séries. A série respondendo questões. A série lendo os ensinamentos de Sri Ramakrishna. A série lendo o Evangelho do Senhor Jesus. A série lendo o Narada Bhakti Sutras. A série lendo o Bhagavad Purana. A série lendo ensinamentos de um grande santo. Considerações a respeito de ensinos errados sobre Bhakti. E assim, aquele amigo que acompanhar estas séries capítulo por capítulo vai conseguir assimilar aos poucos o nexo de Bhakti. Fora isso, neste canal o canal tem uma parte dedicada a textos, a aba comunidade do canal. Depois que o canal alcança um certo número de inscritos, ele ganha essa funcionalidade. E já há algum tempo temos, né, esta possibilidade de criar uma barra de textos. E os textos são todos eles sobre Bhakti Yoga. E os textos muitas vezes organizam melhores ideias do que os vídeos. Então, esse canal é organizado também com base nesses textos. Então, como que você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, aspirante espiritual sincero que chegou até esse canal, você pode aproveitar melhor esse conteúdo? Se você acompanhar sistematicamente as séries, se você acompanhar sistematicamente os textos e se você enviar para mim, encaminhar para mim dúvidas sinceras
sobre os tópicos apresentados nessas exposições sistemáticas. Muitas vezes as pessoas trazem questões para mim que eu tenho certeza que se elas tivessem visto um vídeo, que elas tivessem lido o texto, elas teriam já a resposta, ou poderiam trazer outras perguntas. Mas às vezes as pessoas não têm paciência para acompanhar um vídeo mais longo, para acompanhar uma série, para ler um texto um pouco mais comprido. Então, às vezes, a questão é uma certa superficialidade. Às vezes as imagens são bonitas, não é? Às vezes alguma coisa ou outra, muito rapidinho, pode ser interessante. E assim existe uma dificuldade de avançar. Avançar no quê? Avançar no melhor aproveitamento deste oferecimento. Então, o que eu digo para vocês aqui é que eu sou uma pessoa muito aberta, muito receptiva às questões e ao contato com as pessoas para tratar, evidentemente, desses assuntos, ok? Eu não estou utilizando as redes sociais assim para desenvolver atividades sociais, né, assim, variadas, nunca posto nada sobre minha família, né? Eu tenho uma relação assim muito reservada a respeito da minha vida pessoal, esposa, filhos e, né, poucos parentes e poucos amigos. Mas esse trabalho da internet é um trabalho sobre divulgação de Bhakti Yoga, sobre comunicação a respeito desta via de amor e devoção a Deus, e a respeito disso eu tenho uma satisfação completa em receber o contato dos amigos, e as perguntas de todos os graus, não importa se são sobre esse assunto. E se a pessoa aceita essa plataforma para dialogar, nós vamos encontrar aqui sempre um aspecto muito positivo nessa interação. Então, meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido essa proposição no canal, que tenha conseguido apresentar bem o fundamento deste trabalho e que tenha animado as pessoas que acompanharam aqui essa exposição de princípios, né, a poder participar, a poder curtir, né, aproveitar e fazer o uso deste oferecimento aqui como uma ferramenta. Eu tenho uma comunidade, eu tenho um perfil no Facebook, no qual eu sou bastante ativo. Eu tenho um grupo no WhatsApp, no qual eu converso com amigos que já interagem comigo sobre essas postagens há algum tempinho. Esse grupo do WhatsApp não tem a ideia de ser assim muito grande, não precisa ser, porque na verdade o objetivo é que ele seja um lugar para pessoas que queiram estudar, queiram tirar dúvidas, que queiram fazer questionamentos, não é? Se for só para a pessoa ler as postagens, ela pode ler isso no canal do YouTube, ela pode ler no Facebook, não é verdade? É para participar do grupo de estudos, né? Mas a questão fundamental é essa, é apresentar aqui esse mapa, essa orientação, para que todos sejam beneficiados. Esse vídeo deve ficar, então, como eu disse no início, fixo, para que todos possam ter essa apreciação. E eu aguardo sempre novas pessoas chegando. E eu tenho a esperança de que esse apontamento esclareça as coisas de um modo muito, muito definitivo e que seja uma razão para que mais pessoas venham se aproximar, as pessoas que estão destinadas a esse tipo de exposição. Tá certo, meus amigos? Então é isso. Vejam todas as séries, interajam, participem, compartilhem com quem vocês quiserem. Esse canal não é monetizado e nunca será. Mas aqueles que quiserem compartilhar com aquelas pessoas com qual eu não poderia chegar, aos quais eu não poderia chegar, justamente porque esse não é um trabalho ao qual eu boto dinheiro, né, para fazer com que ele seja dinamizado. Não vai acontecer, né, de você ver postagens minhas sendo compartilhadas por aí porque eu estou colocando, né, dinheiro no marketing, né, digital. Eu não faço nada disso, é apenas tão somente no boca a boca. É muito humilde, é muito pequenininho mesmo. Mas tudo isso também tem orientação na vida, nos ensinamentos, na glória do meu mestre, Sri Ramakrishna Paramahansa, que também era assim. Estava lá, apenas sentado no seu quarto em Dakshinawar, e dizia: as flores não fazem propaganda, as abelhas chegam até ela.
Então eu acredito muito nisso. Mas uma abelha pode chamar outra. Então é isso, meus amigos. Sejam todos bem-vindos, claro. E que o amor pelo Senhor bendito, pelo amor pelo Senhor de nossas vidas, cresça no coração de todos nós. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.